Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo, trabalhador da casa. Nós estamos hoje com a nossa irmã, trabalhadora também da casa, aqui, Iraci Alves, da Federação Espírita Pernambucana, mas também exerce um trabalho aqui junto às gestantes em dias de domingo, tá? Então, além de ser frequentadora e trabalhadora da nossa casa também, tá? Hoje, o tema da palestra vai ser a porta estreita. Está referenciado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens de 3 a 5. Alguns avisos. A casa atualmente está passando por um processo de transmissão ao vivo, né, pelo Instagram. Então, o endereço eletrônico é @Missionários da Luz. Quem desejar acompanhar a palestra ou rever o conteúdo de hoje, é só acessar o Instagram que vai ficar gravada lá a palestra de hoje. Tá? Outro aviso importante é sábado que vem, atividade de carnaval, a casa vai desenvolver normalmente os trabalhos. Então, não vai fechar, vai seguir normal os trabalhos da casa. Tá bom? Alguns trabalhos que desenvolvem na Casa Missionários da Luz. Né? Então, a campanha do Quilo, a visitação ao Hospital da Miroeira, o pedágio e o bazar fraterno. Os dias dos trabalhos a serem desenvolvidos estão no banner, logo na entrada da portaria. Né? Para maiores detalhes, tem primeiro domingo, segundo domingo. Então, caso queiram participar de um trabalho, pegar os detalhes, está no banner da portaria. Tá? Diante disso, também fica o agradecimento, né, para todos que fazem desse trabalho, com a ajuda que sempre chega para as mães, do atendimento da gestante, para 100 mães aqui do assistente fraterno, que é a campanha do Quilo, que a gente sempre está ajudando. Então, fica o agradecimento a todos os frequentadores aqui do canal que estão sempre ajudando com a fralda, com o feijão, com o arroz, de alguma forma. Né? Estudos. A casa desenvolve o CID, o estudo introdutório da doutrina espírita. Vai começar mês que vem, no dia 7 de março. Tá? Também tem o ESD, que é as sextas-feiras, é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Tem o NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. E o estudo de João de Ângeles e o estudo também de André Luiz. Então, as oportunidades para trabalho, tanto assistencial como intelectual, está disponível a todos. É gratuito, basta apenas passar ali na livraria, se informar e vir. Tá? Como é de prática, a gente sempre traz uma mensagem antes do início da palestra. Tá? Essa mensagem está contida no livro de Francisco Cândido Xavier, Sinal Verde, escrito pelo espírito André Luiz. Questões a meditar. Você dormirá sempre as palavras que não disse. Entretanto, se subordinará àquelas que pronunciam. Zele pela tranquilidade de sua consciência, sem descurar de sua apresentação exterior. No que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos. Há homens que cavam a sepultura com a própria boca. Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir, esteja presente, pelo menos 10 minutos antes, no lugar do compromisso a que você deve atender. A inação entorpece qualquer faculdade. O sorriso espontâneo é uma bênção atraindo outras bênçãos. Servir, além do próprio dever, não é bajular, e sim ganhar segurança. Cada pessoa a quem você presta auxílio é mais uma chave na solução dos seus problemas. É natural que você faça invejosos, mas não inimigos. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Quem fala menos ouve melhor, e quem ouve melhor aprende mais. Então, assim a gente vai fazer agora a nossa oração inicial e eu passo a palavra para a nossa irmã Iraci para ela dissertar sobre o tema. Tá bom? Divino Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui presentes. Senhor, auxilia-nos no dia de hoje para que nós possamos, Senhor, ter das palavras da nossa irmã o compreendimento no nosso íntimo, a fim que nós possamos observar e, observando, internalizar
a fim que esses pensamentos e essas palavras do teu Evangelho se tornem ações seguras no nosso dia a dia, porque o teu Evangelho não tem erro. Tu que ensinavas para viver e vivia para ensinar. E assim, nesta casa, Senhor, que a todos acolhem, nós estamos praticando, recebendo os ensinos do nosso Evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite nossa irmã possa dissertar sobre o tema de forma clara, simples, como ela sempre faz, de forma alegre, harmoniosa, nós possamos vibrar e nos alegrar com o sorriso que ela tem, maravilhoso e espontâneo, que ela faça sempre brilhar a sua luz, refletindo também sempre a imagem do trabalhador cristão do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Cristo envolva todos aqui, nos dando a segurança e o conforto que todos nós necessitamos. Muita luz, muita paz a todos, assim seja. Com a palavra nossa irmã. Obrigada. Assim. Boa noite. Boa noite a todos. Que a doce paz, a doce luz, o divino amor do nosso Mestre Jesus, esse irmão que está conosco todas as horas, em todos os momentos de nossas necessidades, muitas vezes nem lembramos de chamá-lo, mas ele aproxima-se de nós, movido por esse amor imenso que ele tem por todos nós. Assim também que estejamos sob a bênção amorosa de nossa Mãe Maria de Nazaré, essa linda flor de Jericó, assim como nossos anjos guardiães, essa equipe amada, divina, do irmão Tamandaré. E aqui nós ficamos de coração agradecidos ao Pai e ao Filho Jesus, junto a esse irmão Tamandaré e a todos os trabalhadores desta casa divina, por nos convidar para, junto a todos vocês, participarem desse banquete espiritual. Fazemos sempre este lembrete, esta observação, que o Mestre é Jesus, que todos nós aqui estamos na condição de aprendizes, e que ele, como João Batista assim dizia, e que eu busco, de minha parte, me pegar muito com essa palavra de João Batista. É preciso que eu diminua para que ele cresça. Porque, na verdade, por estarmos aqui diante de todos vocês, irmãos encarnados e desencarnados, não significa que somos perfeitos, mas que estamos a caminho da perfeição. Estamos na nossa luta, estamos na nossa guerra santa. E por estarmos nessa guerra santa, o nosso capítulo do estudo de hoje, como o nosso irmão assim falou, é o capítulo 18, onde tem como tema muitos chamados e poucos os escolhidos. E quando nós recebemos esse convite para participar desse estudo com todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, com esse tema apenas do capítulo 18, já temos condições bastante para um diálogo nesta noite de hoje. E que ele, quando nos diz muitos chamados, poucos escolhidos, significa que muitos de nós somos convidados, mas apenas alguns fazem essa vontade do Senhor. E que isso nos leva a refletir
como está a minha relação nos meus dias atuais com o nosso Deus, com esse seu Filho Jesus? Como estou com o meu anjo de guarda, a espiritualidade amiga? Que tipo de conversações eu estou abrindo meus ouvidos para dar devida atenção? Que tipo de chamamento me chega? E que tipo de atenção eu estou escolhendo para dar? Nós temos também, nesse capítulo 18, os itens de 3 a 5. A porta estreita. E nós partimos, que pedimos a todos vocês, para que nós, em nenhum momento, procuremos esquecer o que nós escolhemos no nosso estudo, porque todos nós aqui estamos na condição de aprendizes. Porque o mestre, como dissemos, é o Jesus. E para que a gente não esqueça nenhuma das nossas observações, pedimos licença sempre a todos que fazemos esse trabalho divino, para fazer nossa breve leitura e observações desses chamamentos que a espiritualidade nos faz como grande porta-voz do nosso Mestre Jesus. E vemos também o nosso professor Allan Kardec, quando questiona a espiritualidade no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 25. Será a encarnação uma punição somente aos espíritos culpados que estão sujeitos a ela? E a espiritualidade responde: isso nós encontramos no nosso Evangelho. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária. Ela dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Quando nós estudamos essa parte do Evangelho que acabamos de ler, e quando ele diz que nós temos a necessidade, como espíritos imortais que somos, a necessidade de passar por essa experiência corporal, quando ele nos diz que todos têm o mesmo ponto de partida, as mesmas obrigações a cumprir, nós vemos que Deus, ele é justo, além de amoroso. Deus não criou nenhum de nós com nenhum pinguinho de diferença dos demais. Ele criou todos nós, como no Livro dos Espíritos, na questão 115, quando o nosso professor Allan Kardec o questiona aos nossos irmãos. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E a espiritualidade responde para o nosso professor Allan Kardec: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ou seja, todos nós fomos criados de forma igual. Todos nós fomos criados na ignorância, sem o conhecimento, mas que nessa busca, nessa oportunidade de crescimento que Deus dá a todos nós através da encarnação, dentro dessa nossa liberdade,
Porque Deus não criou nenhum de nós como fantoches. Nenhum de nós somos fantoches. Mas quando nós, do homem das cavernas, ao despertar da consciência, nós já possuímos, com esse despertar da consciência, o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de ação. Então, nesse nosso estudo da noite de hoje, nós temos também o Evangelho, por favor, nesse capítulo. Nós temos também o diálogo de Jesus com a multidão. Então, nesse nosso capítulo 18, ele assim nos diz: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por elas entram. Quando a porta da vida é pequena, quanto o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Nisto nós vemos o nosso irmão Mateus a nos transmitir esse ensinamento do nosso Jesus a uma grande multidão. Aí também nós vemos o nosso irmão Lucas, que também nos narra essa observação. Alguém lhe tendo feito esta pergunta: Senhor, haverá poucos que se salvam? Ele lhe respondeu: fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater em dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinaste em nossas praças públicas. E ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do Oriente, do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Em que consiste, meus queridos irmãos, a porta estreita? E no nosso estudo do nosso Evangelho, assim nos transmite a espiritualidade. A porta estreita simboliza a difícil caminhada do espírito em busca da luz. Por que essa difícil caminhada de nós, espírito, em busca da luz? Porque nós, como o livro dos Espíritos, assim nos educa, nos esclarece. Ele nos diz que nós somos espíritos da terceira categoria. E se nós somos esses espíritos da terceira categoria, o que isso significa?
que nós somos seres imperfeitos. E por nós sermos seres imperfeitos, estamos necessitados da busca da perfeição. E essa busca da perfeição que nós temos nos faz, por sermos ainda esse homem velho, esse homem que está numa guerra com ele mesmo, faz com que nós temos essa necessidade de buscar o acerto. Que acerto? Das coisas corretas, do que nosso Mestre Jesus nos ensina, do que nosso Mestre Jesus, quando aqui pisou nessa terra bendita, procurou nos advertir. Que acerto é esse? A necessidade de nós irmos ao encontro desse Mestre Jesus e procurar corrigir as nossas próprias deficiências morais e espirituais. Essa carência que nós temos, essa marcha nascente evolutiva que todos nós temos e que nós devemos ter o aproveitamento das horas. O que nós estamos, meus queridos irmãos, fazendo conosco nestes 365 dias do ano e 24 horas? O que é que nós estamos fazendo? E aí nos vem a explicação da porta estreita, para nós também refletirmos. A porta estreita vai exigir de nós percepções. A porta estreita é esse convite que Jesus faz a cada um de nós, para que nós procuremos a Ele através da sua boa nova. Geralmente, quando nós buscamos fazer o nosso culto do Evangelho, muitas vezes, alguns leem de uma forma rápida, como se dissesse assim: já fiz o Evangelho e pronto, acabou-se. Não, meus queridos irmãos. O Evangelho não é para ser lido apenas, mas, acima de tudo, é estudado. O Evangelho não é apenas para ser lido e estudado, mas também para ser refletido. O Evangelho é a condição que me faz com que eu venha me encontrar naqueles ensinamentos. E muitas vezes a gente se depara e diz assim: hoje eu fui ao centro ouvir a palestra, não por essa criatura que vos fala, mas pelo ensinamento de Jesus. Porque aí eu faço questão de relembrar vocês o que eu disse no início. Que eu me identifico muito com João Batista, quando ele diz: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Porque aqui não estou repassando nenhum ensinamento meu, mas estou apenas sendo um instrumento de repassar o ensino de Jesus. O ensino é dele. Porque todos nós que aqui nos encontramos na condição de encarnado e desencarnados, somos carentes, famintos, sedentos dos ensinos de Jesus. Somos seus alunos. Então, nós vamos tendo essa necessidade de exigir de nós percepções. E quando nós temos essa percepção, nós vamos ver que o Evangelho que nós fazemos do culto no lar, como que nós no centro espírita escutamos, não é parecido, ou não é para fulano de tal, a cara de fulano, mas a nossa cara, a nossa necessidade.
Então vai exigir de nós esse estudo, esse encontro com Jesus, nossa percepção para os nossos erros, para os nossos equívocos. Porque nós somos técnicos em percepção das falhas do próximo. Mas não somos técnicos. Não, nós somos míopes para as nossas imperfeições. E nós precisamos ir ao encontro de Jesus e dizer com ele assim: senta aqui junto de mim, Jesus, um minutinho. Senhor, diante das minhas imperfeições, qual delas, Senhor, pesa mais na balança? E que eu preciso enxergar. E que eu preciso me corrigir. Se nós pedimos isso não pelos lábios, mas de coração, com certeza, Jesus vai nos mostrar as nossas fraquezas morais, as nossas fraquezas espirituais. Ele diz: pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á. E se nós vamos ao encontro dele de coração e pedimos de coração, não de lábios, ele vem nos atender e ele vai nos mostrar. Há várias maneiras de Jesus entrar em contato conosco. Uma pessoa que se aproxima de você e te dá uma mensagem. A leitura de uma obra edificante. Uma criança que se dirige a nós, onde se torna um aparelho para nos transmitir uma certa advertência. Tantas formas Jesus conversa conosco. E tantas formas nós temos de condições de despertar a nossa percepção. A porta estreita também, com essa percepção e esse estudo do Evangelho, nos vendo, e esse diálogo sincero com Jesus, vai fazer com que nós tenhamos a condição de dar em nós uma viagem interior, um passeio dentro de nós. É maravilhoso nós queremos passear, conhecer esse Brasilzão afora. É maravilhoso nós queremos conhecer muitos países, mas quando nós nunca buscamos nos encontrar conosco, nós vamos a passeios no nosso país, nós vamos ao exterior, mas se nós não estivermos bem conosco, se nós não estivermos buscando esse Jesus, através dessa porta estreita que temos necessidade de transpor, a gente leva conosco o peso da nossa consciência pela nossa má conduta. Nós precisamos, meus queridos irmãos, nessa viagem interior, como Joana de Ângeles nos convida, assim como nosso anjo guardião e tantos espíritos nobres. Nosso irmão Tamandaré com a sua equipe, nosso irmão Anjo Itagiba e tantos irmãos trabalhadores do Cristo com nosso anjo de guarda, nos pedindo: vigia-te, porque nós vigiamos muito a vida alheia e esquecemos de vigiar a nossa consciência. Nós esquecemos de vigiar o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir. E aí é quando eu me vejo envolvida pelo hálito amoroso da minha mentora, quando ela me diz: filha dileta do meu coração, pensa no bem, fala no bem, age no bem. E se nós formos averiguar as mensagens evangélicas e grandes depoimentos de muitos irmãos da espiritualidade amiga, o recado é um só para todos nós. Então nós temos essa necessidade dessa vigilância em nós.
dessa oração que é o diálogo que nós temos que ter com Jesus. A verdadeira oração não é aquela que nós lemos, mas que a gente fala dentro do nosso eu para com Jesus. Eu lhes digo que muitas vezes eu fazendo meus trabalhos domésticos na minha cozinha, quantas vezes não me deparo conversando com Jesus e eu digo, meu Jesus, eu ando preocupada com isso assim comigo. Jesus, me mostra se isso aí tem alguma falha minha. Me mostra, Senhor, e me ajuda para me combater. Como Paulo nos convida, combati o bom combate. E aí, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Deus não dá privilégio a nenhum de nós. Ele é justo, como dissemos. Ele é Pai amoroso de todos nós. E se nós pedimos de coração, Ele nos mostra. E lhes digo, como uma tela da TV me foi mostrado. E eu fiz, E isso eu disse, como estou dizendo aqui a vocês, aos que estudam comigo. E cada um de nós podemos notar nossas imperfeições e nos corrigir. Porque todos nós, como o livro dos Espíritos nos diz, somos espíritos imperfeitos em busca da perfeição. Então, todos nós precisamos passar por essa porta estreita. Mas para eu passar por essa porta estreita, eu sinto dificuldade. Por quê? Porque eu me sinto ainda muito grosso, muito grossa. E quero passar e não sinto condições de passar por essa porta. E aonde está essa grosseria? Não está no alimento material, onde eu vou na balança e vejo que eu passei do peso devido, mas da minha grosseria espiritual, do meu egoísmo, que ainda me alimento, do meu excesso de orgulho, a vaidade tremenda, a intolerância, a avareza, a falta que eu tenho ainda de perdão. Gosto, quero ser compreendido, tolerado, perdoado. Mas muitas vezes eu não ajo dessa forma com o meu próximo. Então eu me sinto grosso. Eu me sinto grosso. E eu sinto dificuldade de transpor essa porta estreita pelas minhas grosserias. Pela necessidade que eu tenho e não busco de me autopoliciar, de me autoeducar, de ser honesto comigo mesmo, de ser simples e de buscar Jesus de coração. Então eu sinto essa dificuldade de transpor essa porta. Então, essa porta estreita, ela está nos convidando para nós termos o jejum dos nossos sentimentos, o jejum de nossas condutas. Não o jejum que a gente está acostumado a ver agora, estamos nos aproximando. A nossa cidade mal começa o ano novo, é o carnaval. Nossos bloquinhos em exercício já convida todos ao carnaval. E nós já estamos na nossa querida cidade de Olinda, tendo já o nosso carnaval em muitos pontos. Então, no nosso carnaval, após essa grande festividade tão popular, vemos muitos irmãos submetendo a outros templos cristãos ao jejum. A quarta-feira de cinzas, que eu não vou comer carne, mas eu vou comer o peixe, o crustáceo, eu não vou beber a cerveja, a pinguinha que eu gosto, mas o vinho
e muitas vezes me excedo na alimentação. Não é esse jejum que muitos pensam e que muitos praticam, mas o jejum da nossa consciência, o despertar da nossa consciência, se estamos nos alimentando devidamente deste ensino, deste livro de receita, que me fortalece esse alimento, que muitas vezes me vejo me sujeitando a grandes fraquezas, não corporais, para que eu seja socorrido aos hospitais, mas para que eu seja socorrido ao hospital espiritual, porque não estou procurando me alimentar devidamente de Jesus de Nazaré. E ele, no capítulo 6, ele nos diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Porque Jesus não diz para nós que eu irei tirar o peso, o teu problema. Ele diz que vai nos aliviar. Porque Jesus também, meus queridos irmãos, é muito honesto, muito claro, muito objetivo, muito simples para cada um de nós. Ele sempre nos advertiu e até hoje ele nos adverte. Ele nos diz que ninguém está obrigado a plantar. Mas a partir do momento que nos vemos plantando, seremos obrigados a colher. Então, se eu uso uma semente, a semente dos maus pensamentos, das más palavras e das más ações, obrigatoriamente eu terei que colher. E isto, ele nos convida para esse nosso jejum. Esse bom combate que Paulo tanto nos adverte. Nós sabemos da sabedoria, da intelectualidade de Paulo. Nós sabemos que ele, pelo seu lado de tanta intelectualidade, ele não compreendia ainda esse convite de Jesus. E quantas perseguições, quantas prisões, mortes não foi provocado. E ele, nesse caminho de Damasco, ele se vê como todos vós que aqui encontreis. Sabeis que ele foi advertido por uma grande voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nós sabemos que essa perseguição que Jesus se referia a ele é porque Jesus diz: quando deres de comer, quando deres de beber, quando matares a sede do teu irmão, quando vestires alguém nu, quando visitares alguém doente, quando visitares alguém na prisão, mas eu não tenho coragem de ir na prisão, mas ora pelos que estão presos. Os que cometeram realmente equívocos e os que muitas vezes não cometeram estão injustamente prisioneiros por tantas atitudes equivocadas do homem na terra. É a mim que tu faz. E nós esquecemos que quando nós cometemos grandes equívocos com o nosso próximo, nós estamos fazendo a ele. Nós só nos pegamos na prática de algo de bom. Mas quando a gente faz algo de má, é a ele que nós estamos fazendo. E aí, quando nós encontramos essa dificuldade de passar pela porta estreita, Senhor, nós bebemos contigo, comemos. Nós estávamos contigo em praça pública. Não sei quem vós sois. Porque nós não estamos sabendo nos comportar como Jesus nos convida. Eu não tenho vergonha de dizer a vocês. É uma cobrança que eu faço a mim mesmo.
muito se pedirá quem muito já foi dado. E nós, na condição de espíritas, que essa doutrina, com todo respeito às demais religiões, é tão esclarecedora, é tão consoladora, é tão libertadora. Nós que já temos esse grau de conhecimento, o que é que Jesus está esperando de cada um de nós? Conhecimento nós já temos, meus irmãos. O que Jesus está precisando ver em nós, querendo, chorando por nós, é a nossa prática dos seus ensinos. Como está o meu relacionamento com Deus? Como está o meu relacionamento com Jesus? Será que nós estamos dizendo, será que nós realmente estamos dizendo para Jesus de coração, o que queres, Jesus, que eu faça? E aí, a porta larga é o roteiro fácil do espírito, pelo caminho do erro e da perdição. Ah, essa daí não precisa explicar, porque essa nós já vivemos. Nós já praticamos todas as horas, os 365 dias. Será que nós estamos procurando refletir o que Jesus nos adverte? Não faceis ao outro o que não queres que vos faça, mas faceis ao outro o que queres que te faça. E nós andamos por essa porta larga. A porta larga, meus queridos irmãos, é a entrada na ilusão. Não é criticando quem gosta de brincar o carnaval, porque a nossa doutrina espírita, ela não proíbe nada. Ela apenas esclarece. Mas quantos diz, vou brincar meus 4, 5, 8, 10 dias de carnaval. Vou pintar e bordar. Vou rolar. E muitas vezes, pela falta de disciplina interior, por essa porta da ilusão, se vê saindo pela porta do reajuste. Onde eu estava com a cabeça naquela hora que eu fiz aquilo? Nós também temos a porta estreita, que é a saída pelo erro, entrada na renovação. É o que nós estamos tentando, buscando, lutando com ninguém, mas conosco mesmo. Lembramos cada vez mais de Paulo, quando Paulo diz, já não sou eu que vivo Cristo, porque nós precisamos viver o Cristo, os seus ensinamentos. Mas o que é que ele diz? Mas o Cristo que vive em mim. Então Paulo ficou de uma forma que ele já agia, falava, de uma forma já tão envolvido no Cristo, que Jesus já estava nele. E se Paulo conseguiu isso, nós também somos Paulos, meus queridos irmãos. E também temos essa condição. O que nós precisamos é nos aproximar de Jesus de coração, convidá-lo a entrar dentro da nossa casa, o nosso interior, e pedir a ele, Jesus, me educa. Jesus me esclarece. Jesus me dá discernimento. Jesus me dá a sabedoria que eu preciso. Então, nós nos vemos com o processo da reencarnação. A reencarnação é uma das maiores provas do amor de Deus por todos nós. Eu sempre procuro observar alguns dos nossos irmãos de outras denominações religiosas. Com amor, com carinho. Eu tenho xodó com muitos outros irmãos nossos.
Mas quantos deles ainda não têm o devido entendimento do que essa doutrina espírita nos dá? Não entenderam ainda o que é a reencarnação. E essa reencarnação, Jesus está dizendo, é o amor de Deus por todos nós, nos dando a oportunidade de adentrarmos nessa escola divina para buscar a perfeição. Para que com essa busca da perfeição, com esse alimento dessa receita, desse livro de receita, que se chama Boa Nova, eu nesse alimento, eu vá adquirindo a perfeição espiritual. E nessa luta, eu me vejo em condição de transpor a porta estreita. Ele disse na sua grandeza espiritual, na sua grande humildade, tudo que eu faço, podereis fazer, e até muito mais. Veja que grandeza desse Jesus por nós, no seu amor. Veja que humildade dele para conosco. Ele nunca se achou o rei da cocada preta. Por isso que os sacerdotes, os fariseus, aqueles herodianos, os escribas, sentiam incomodado com Jesus, pela sua força moral, pela sua grandeza espiritual e, ao mesmo tempo, pela sua simplicidade na sua natureza divina. E quantas vezes nós não podemos transpor essa porta estreita porque nós nos sentimos mais importante do que o outro. Quem você pensa que você é? Com quem você acha que está falando? E a gente se acha. E aí, meus queridos irmãos, vem Papai do Céu, nos amando e nos dando a reencarnação, para que a gente procure nessa grandeza de amor divino corrigir-se e não contrair mais débitos. E assim, o que essa porta larga, que a gente ainda gosta de viver nela, o que ela quer dizer para nós? Que nós passamos ainda por estado de desequilíbrio moral e espiritual. Significa isso. Moral e espiritual. A minha mentora também me alertou eu ter cuidado com as nossas redes sociais. Porque se a gente não tiver cuidado, meus irmãos, a gente mete o dedo quando vê, pô, meu Deus, peraí, o que foi que eu fiz? E a gente tem que ter muito cuidado. E nisso eu fico exigindo de mim mesma. Porque muito será pedido a quem muito foi dado. E nisso eu fico, meu Deus. Porque aí, meus queridos irmãos, eu lembro uma novela que tinha dizendo assim, era mais ou menos assim, vocês me corrijam. Você vai parar no mármore do inferno. Não é? Então, esse inferno o que significa? Não é aquele caldeirão, aquele garfinho que o capetinha está vendo se a gente já está cozinhado, não. É a dor da nossa consciência. O que é que a gente está fazendo com o ser inocente? O que é que nós estamos fazendo conosco mesmo? E a má semente dará mau fruto. E é aí onde Jesus, no Evangelho de hoje, nos diz, haverá choros e ranger de dentes. Porque somos nós que escolhemos. Deus não castiga nenhum de nós. Nós é que nos autocastigamos. Porque Jesus nos disse, todos vocês aqui sabem e ouviram do Evangelho.
Ninguém está obrigado a plantar, mas quando se planta, será obrigado a colher. Então, nós agradecemos a Deus a oportunidade reencarnatória. Estou olhando para ali para o relógio, porque uma das coisas que nós precisamos ter é disciplina. E essa disciplina eu exijo, porque nós devemos começar com a assistência dessa equipe divina que nos acolhe e terminar com ela. Então, o Evangelho, ele é o caminho que nos conduz a essa porta estreita. Como estamos em nossos lares? Será que nós estamos tendo a boa vontade de fazer o culto no Evangelho no lar? Eu escolher o dia, o horário da semana, apesar de que eu, meus queridos irmãos, eu me sinto muito faminta e sedenta. Eu não gosto de fazer o Evangelho naquele dia e naquela hora. Eu gosto de fazer todos os dias. Até Ano Novo, onde todo mundo está na euforia, mesmo no seio familiar, há um momento em que eu me recolho. Se alguém não quer participar, está na euforia, atendendo um ou outro, mas ninguém sabe. Já me recolhi, já fiz o meu Evangelho e agradeci a Deus. Como todo dia eu agradeço a Papai do Céu. Obrigada, Senhor, pelos dias de ontem e obrigada pelo dia de hoje. Como é bom, meus queridos irmãos, a gente abrir os olhinhos e dizer, estou ainda aqui na terra. Obrigada, Senhor. E aí a gente conversar com Ele e agradecer. E pedir a Ele proteção pelo nosso dia. E vamos ter. Então, o nosso Evangelho, nós temos essa necessidade. A necessidade de educar nossas crianças, nossos jovens. Quando eu estou aqui no trabalho com as nossas amadas irmãs gestantes, eu digo sempre a elas, minhas queridas, nunca venham para cá porque essas tias queridas vão lhes conceder aí uma banheira, as roupinhas e etc. Mas venham para se educar, para educar-se com Jesus, para educar esse espírito que você não sabe a carência que ele tem ou que ela tem na condição da matéria que virá como masculino ou feminino. Quando sua criancinha tiver maiorzinha, não esqueça de trazer essa casa bendita. Traga a sua criança para a evangelização. E também se traga para a evangelização. Porque nós precisamos. E para que nós possamos ter esse respeito aos trabalhos da nossa casa, do nosso amado, respeitável Tamandaré, trouxemos aqui algumas mensagens para nós refletirmos. Assim nos diz Lucas, no capítulo 13, no versículo 24. Porfiai, ou seja, lutai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Assim também nos diz o nosso irmão José. Ele nos diz, pelo o nosso irmão Carlos Bacelli, sem disciplinar-se. Olha, sem disciplinar-se significa que nós precisamos nos disciplinar. Sem disciplinar-se, conter-se em seus impulsos, resistindo ao assédio das paixões e esforçando-se na renúncia do desejo, o homem não alcançará transpor a porta estreita. E é o que nós dissemos, que nós precisamos ter essa educação alimentar e espiritual para transpor essa porta estreita. E aí, nós também vemos em Marcos, no capítulo 8, versículo 34.
quando ele nos diz: Jesus, chamando a multidão a si, e com os seus discípulos também, lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Quantas vezes eu quero isso, fazer isso, mas com o estudo do Evangelho eu já despertei e eu digo: Senhor, me segura para que eu não caia nessa fraqueza. Eu tenho os meus débitos a resgatar. É esse sentido da cruz, não de madeira. Porque tu, Jesus, foste eis um anjo, um ser inocente, mas eu, Senhor, sou um devedor da lei. Segura, Senhor, em minhas mãos. E assim, a oração da serenidade que todos vocês devem conhecer, ela nos diz: eu seguro minha mão na sua, que é a mão de Jesus. Uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. Aumente, Senhor, a minha força, a minha fé e a minha alegria. Eu agradeço a todos vocês que aqui se encontram, na condição de encarnados e desencarnados, pela paciência, pela tolerância com essa pequenina serva do Senhor. Um beijo no coração de todos vocês, uma feliz assistência espiritual e uma boa noite e um bom sono reparador nos braços de Jesus, nosso irmão de luz. Muita paz. Muito obrigado, Iraci, pela oportunidade de esclarecimento do Evangelho. A senhora faz parte do trabalho nessa casa, então está sempre de porta aberta. Vai ser sempre bem-vinda. Após a prece final, convido a todos para se dirigir aos bancos da frente, para que possam dar início ao trabalho do passo de cabine, tá ok? Vamos fazer a oração final, então. Divino Mestre Jesus, Rabi da Galileia, Rabone, médico das almas, a luz do mundo, que pedimos, Senhor, para que nós, individualmente, possamos encontrar essa chave da porta estreita, onde o burilar dos nossos instintos e o desenvolver dos nossos sentimentos seja a meta. Que nós possamos, Senhor, a cada dia ter como bússola o Teu Evangelho que foi vivenciado e vivido, e que possamos, assim, espelhar para todos que estão ao nosso redor o exemplo de cristão, porque Tu és o modelo, Tu és o guia. Que nós possamos retornar sempre, Senhor, aos nossos lares, de forma harmoniosa e convicto de que Tu estás do nosso lado, nos guiando, nos confortando e nos protegendo. Porque Tu queres, Senhor, sempre o nosso bem. Auxilia-nos, nos protege-nos e dá sempre a luz que nós necessitamos. Muita luz, muita paz e que Jesus nos envolva sempre no seu amor, assim seja. Obrigado, assim. Meu filho, muito obrigado. Eu que agradeço. Meu filho. Muitos ensinamentos. Oh, meu filho. Meu filho, eu